senhor presidente, missão não é fácil não, né? Tá boazinha comigo agora. Bom dia, senhor presidente, demais membros da mesa, colegas deputados, senhores e senhoras que prestigiam esta sessão, a imprensa aqui presente. Senhor presidente, ontem ouvimos aqui o deputado Pedro Kemp discorrer sobre o Dia Internacional dos Direitos Humanos, 71 anos, isso aconteceu no dia 10 de dezembro de 1948. E o deputado Pedro ontem fez aqui um discurso interessante, realmente em sintonia com aquilo que eu também penso. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, no terceiro milênio, viver com tantas disparidades, com tantas confusões, a falta de tolerância, do amor ao próximo, do respeito às crenças das pessoas, da sua ideologia, quer seja filosófica, partidária, enfim. Nós devemos viver, sim, no mundo em que as pessoas se respeitam. A briga no trânsito, a ofensa contra a criança, a dignidade das nossas crianças, das pessoas idosas, do índio, do negro, do homossexual, do nordestino, enfim, esse é o Brasil que a gente tem vivido e eu lamento profundamente. E por incrível que pareça, deputado Pedro, a gente percebe que ultimamente a gente vê assim uma certa apologia, né, a essa agressividade. Eu quero aqui parabenizar o João Dória, que no segundo momento ele reconheceu aquele comportamento ali truculento de alguns policiais. Eu fiquei chocado, porque eu inclusive estava agora há pouco, deputado Pedro, com um tenente, fazendo uma reivindicação no meu gabinete, eu falando com ele, a nossa polícia de Mato Grosso do Sul, ela é considerada uma das melhores polícias no que diz respeito à sua cidadania, ao respeito à cidadania. Nós temos aqui a polícia comunitária, que eu já fiz parte de vários eventos, com o objetivo de aproximar da sociedade. O bandido tem que ser tratado como tal, mas mesmo ele sendo bandido, ele tem direitos. Se ele não estiver oferecendo força, né? Se ele não está atacando, por que tem que estar apanhando? Então eu penso assim, agora, se esse indivíduo usa da força, usa da arma, aí a polícia tem que estar mais preparada do que ele. Essa é uma realidade, a lei, inclusive, ampara a legítima defesa, o direito da sua proteção, a proteção da sua vida e também de terceiros. Mas a gente não pode coadunar, deputado Pedro, com os excessos. E ali em Paraisópolis a gente viu que houve excesso, porque tinha pessoas que estavam totalmente até encolhidas e acabou sendo tratado daquele jeito. E eu, apesar de ter nascido e criado na roça, interessante, eu nunca matei um passarinho. Meu pai, quando ia matar porco ou galinha, eu até virava as costas, é uma coisa minha, eu não consigo, né? É lógico que a gente come o porquinho assado, é maravilhoso, mas na hora de fazer ali esse procedimento, eu sempre tive dificuldade de assistir. Então, eu sou daquelas pessoas, deputado Pedro Kemp, que sempre farei apologia à vida, à família, apologia ao respeito, independente da crença, independente da forma como a pessoa pensa. Eu acho que é dessa forma que a gente vai ter dias melhores na nossa cidade, no nosso estado e na nossa nação. Quero conceder uma parte a Vossa Excelência. Eu agradeço, parabenizo Vossa Excelência por trazer esse assunto mais uma vez à tribuna, que é de extrema importância. Até porque, deputado professor Rinaldo, hoje pela manhã, assistindo o noticiário Bom Dia Brasil, mais um caso, né, de um estudante que discriminou a sua professora na sala de aula, professora negra. Ele se recusou a receber das mãos dela a sua prova. Ele disse assim, a senhora deixa em cima da mesa que eu pego. Ela falou, não, você vem aqui, receba das minhas mãos. Ele falou, não, da sua mão não, quero que a senhora deixe em cima da mesa para eu pegar. E aí aquilo virou uma confusão na sala de aula, os alunos defendendo a professora, depois veio a coordenadora com mais
outras professoras ali, e tudo foi filmado por um aluno, né? E eu fiquei, assim, imaginando o que se passa na cabeça de um cidadão deste, né? Que se recusa a receber a sua prova das mãos de uma professora negra, né? E fazendo, assim, uma colocação depreciativa da professora, né? Ainda bem que a coordenadora chegou na hora e disse assim: bom, todas essas pessoas que estão aqui na sala de aula são testemunhas, né, desse ato discriminatório, e nós vamos, então, registrar essa denúncia, essa ocorrência, para que as medidas sejam tomadas, né? Então, eu fiquei pensando, poxa vida, né? Ontem mesmo falamos sobre isso aqui, e hoje de manhã mais um fato aconteceu de discriminação racial. E aí a gente é obrigado a dizer, todo santo dia, né, nesse país, alguém sofre violência, alguém é discriminado, alguém é tolhido na sua liberdade. Então, apesar de ter 71 anos, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ainda a gente tem que bater nessa tecla para que a gente viva numa sociedade fraterna, né? Fraterna. A gente tem que conviver com as diferenças que existem entre nós, né? E essas diferenças não diminuem a dignidade de ninguém, né? Pelo contrário, enriquece o gênero humano, né? A nossa vida em sociedade. Então, eu penso que é um assunto que a gente ainda tem que debater muito, né? Conscientizar as pessoas, para a sociedade ela fazer frente a todas essas formas de violência, né? Porque é uma violência quando você pratica uma discriminação racial, ou quando alguém é discriminado por conta da sua orientação sexual, da sua religião, ainda tem muita intolerância religiosa, não é? Então, eu acho que esses casos não podem mais ser admitidos e tolerados pela sociedade. Então, eu me somo a Vossa Excelência, acho que é um pronunciamento bastante pertinente para que a gente não deixe essas situações caírem no esquecimento. Muito obrigado. Eu agradeço, deputado Pedro Kempler, insiro no meu pronunciamento, na íntegra do vosso parte, e dizer que, às vezes, nós falamos, o dia tal, hoje é o dia de conscientização, e como disse Vossa Excelência, é preciso que nós trabalhemos todos os dias, no que diz respeito à conscientização. E quando você tem uma cultura bastante consolidada nesses princípios terríveis, né, que a gente repudia, não é fácil você mudar. Como é difícil mudar uma cultura? Permitiu a parte, deputado? Já permitirei. Uma cultura de um povo não se muda em um dia, não se muda em 10 dias, nem um ano, nem 100 anos. Alguém fala, mas na Europa, lá é assim, assado. A Europa tem mais de 1000 anos. O Brasil, lamentavelmente, ainda é um adolescente no que diz respeito a tantas experiências que nós temos pelo mundo afora. E eu fico assim a imaginar, deputado Antônio Vaz, como antes... a gente, às vezes, tomava uma bebida, pegava a latinha e jogava na rua. Hoje você vê bem menos pessoas usando desse comportamento. É como a questão de você fumar dentro de um ambiente. Era uma cultura. As pessoas antigamente fumavam até dentro de avião. Olha que loucura. O tempo vai passando e as pessoas vão se conscientizando de algumas práticas. A questão do meio ambiente mudou muita coisa, mas quando se trata dessa questão da xenofobia, ainda é muito arraigado esse preconceito contra o nordestino, a questão racial, o negro ainda é muito discriminado, a pessoa pela sua orientação sexual, ainda existe pessoas que não conseguem admitir, que parte para a agressividade, extrapolando os limites da razão humana de tirar a própria vida desse cidadão ou dessa cidadã. Agora, você não concordar com a pessoa é uma coisa, agora é um problema dela. Se ela te respeitar, é como diz o deputado Zé Teixeira, uma frase muito antiga, o meu direito termina
quando começa o seu. Então não tem mistério isso. Eu aprendi uma coisa na faculdade, que direito é bom senso. Quando você tem bom senso, você respeita, você não é obrigado a praticar aquilo que o outro pratica, só que você tem o direito e tem o dever de respeitar a vontade do outro, a forma do outro pensar, do outro crer, do time que ele torce e assim por diante. Então nós temos que trabalhar assim na perspectiva de que essa conscientização dos direitos das pessoas, né? Direito de ir e vir, direito de acreditar no Deus que ele imagina ser o melhor, do seu partido político e assim por diante. Eu sei que não é fácil você mudar uma cultura. E é por isso, deputado Zé, já considerei a parte, a Vossa Excelência, nós temos aqui um tempo bastante amplo, é por isso que eu acredito muito na prevenção. Aquele projeto nosso, Maria da Penha vai à escola, e nós temos um Estado bastante violento, o Brasil é muito violento em relação à questão de gênero, né? Mas aqui no Mato Grosso do Sul, ele é demais. Recentemente vimos essa atrocidade daquele senhor que matou a sua ex-namorada ali em Três Lagoas, a professora Ângela, uma diretora de uma escola. É inadmissível um negócio desse. Então a gente vê essas práticas acontecendo praticamente todos os dias, é um dos estados mais violentos. E aí nós temos uma polícia eficiente, aliás, uma das melhores do país, reconhecida em nível nacional. Nós temos aqui políticas públicas voltadas para essa questão da prevenção e mesmo assim a gente vê esses números sendo reincidentes. Por isso que nós aprovamos aqui a Lei Maria da Penha vai à escola, porque nós temos que permitir com que o garoto cada vez mais precoce tenha consciência da importância da tolerância, do amor ao próximo, de respeitar as pessoas nas suas diferenças. É com alegria que ouço o nosso colega deputado Zé Teixeira. Deputado professor Reinaldo, cada um tem uma opinião. Nós moramos num país que o regime aqui é democrático. Quando existe dentro da Constituição direito, é para todos. Quando fica esse modismo, direito para índio, direito para negro, cota para índio, cota para negro, quando você coloca a cota, na minha visão de leigo, você já diminui a pessoa. Porque você vai colocar um privilégio, porque tem que ter tantos por cento. Num país igual o nosso, que tem muito, que nós todos quase somos descendentes de africano e de português, quando você coloca cor dentro da Constituição, você está diminuindo as pessoas. Vossa Excelência colocou aí o negócio o episódio de Paraisópolis. Eu não sei para que nós temos a polícia, porque ela é constituída, essa instituição, para defender a sociedade. E a polícia, lá em Paraisópolis, ela entrou perseguindo um ladrão. Mas você, se quiser ver os vídeos da TV Globo, foram recebidos com pedra, garrafada, menino de 14 anos com revólver na cinta. Nenhum dos que morreram são de Paraisópolis. A mãe de 14 anos nem sabia onde o filho estava. Tudo isso é lamentável. Mas é uma cultura criada no país nos últimos anos, desse negócio de ter direitos, mas não ter responsabilidade. Porque a hora que esse país voltar há 50 anos atrás, na disciplina do lar, e o pai dá educação para o seu filho, para que ele respeite, sim senhor, não senhor, dá licença, acaba tudo isso. Porque os pais hoje, metade dos filhos que caem na droga não sabem nem onde eles estão e nem com quem eles andam. Eles estão sendo consumidos pelo tráfico. Então hoje eu não entendo essa discussão que tem aqui nas Assembleias Legislativas do país inteiro e da Constituição, quando você coloca, tem que ter direito para o negro, não tem não, não tem que ter direito não. Ele tem o direito constitucional. Imagine se todos os negros tivessem a possibilidade de ter nascido como nasceu o Pelé. Eu queria saber qual é o branco que ia jogar bola. Eu queria saber qual é o branco que ia jogar bola. Se aquela moça que dançava em cima da bolinha da Globo fazer o carnaval,
se nascesse todas com com aquela inteligência e eu queria saber se a moçada tudo não ia procurar namorar com as moças negras, porque não está na cor da pessoa, está na ação. Quando você fala, porque tem que criar cota, não senhor, tem que criar escola pública com base, para que ele saia de lá e preste o vestibular, cor, negro, japonês, italiano, amarelo, alemão que tiver no Brasil, e todo brasileiro, porque o modismo desse país, certo, está assim. A polícia não pode fazer nada, então se ela é criada para nos dar segurança, ela foi afastado 30 policiais naquele episódio de Paraisópolis. O que estavam fazendo lá? Droga, cachaça, vai, não sabe onde está, 5 mil pessoas num tumulto, num lugar inadequado para fazer aquilo, e estavam fazendo. Quer dizer, não respeitam mais as leis, os pais não dominam mais os filhos, não conseguem colocar na cabeça dos filhos que o amor na família e o amor em Deus é muito melhor para ele do que o campo da perdição. Muito obrigado. Deputado Zé Teixeira, eu entendo... Permita uma parte, deputado. Já os considerei, eu entendo em parte o discurso de Vossa Excelência, até porque a questão de cotas foi para reparar um dano causado pela história, mas teria que ter tempo, né, para... um tempo específico, não poderia ser algo ad eterno, até porque realmente cai na questão da discriminação. Você já é como se fosse um ser humano de segunda classe. O ideal mesmo é de que nós tivéssemos realmente condições de forma isonômica para todos, para negros, índios, e brancos e assim por diante. Mas vemos também outro assunto que Vossa Excelência fala do menor de idade. Esse menor não era para estar realmente fora de casa. E esta é a degradação da célula máter da sociedade, dita pelo grande jurista Rui Barbosa, que é a família. Família é a célula máter. E sabemos que muito das causas que nós temos visto na nossa sociedade é o fato da família estar desestruturada. E aí junta com a questão econômica, com a questão da dependência química, e que acaba, infelizmente, chegando aonde chegou. Mas nada justifica a truculência de nenhuma pessoa. Por isso que eu disse, o governador, no primeiro momento, ele não tinha visto os vídeos, e ali houve um excesso, deputado Calbami. Houve ali um excesso. Se a pessoa não está reagindo, aquele que está com a arma em punho, é natural que a polícia teria que tomar as decisões, que faz parte do protocolo. Mas a gente percebe que isso é um caso pontual, é um caso isolado, e sabemos que a nossa polícia, cada vez mais, ela está mais cidadã, e é isso que todos nós esperamos. É com alegria que ouço o deputado Calbami. Deputado Rinaldo. Agora quer que acabe agora? Todas as vezes que tiver uma ocorrência de grande vulto, que envolver a PM e os demais a qual ele está ali para atuar, e terminar de forma trágica, que tiver uma tragédia, mortes, sempre finda sobrando para a Polícia Militar, para a polícia de uma forma em geral. Agora, nesse caso específico de Paraisópolis, nós temos que analisar desde o início as falhas que houve para encerrar com a atuação da polícia ali. Eu pergunto para Vossa Excelência, quem liberou aquela festa naquele local? O Corpo de Bombeiros, a própria Prefeitura? Porque qualquer um pode observar ali que se tiver um princípio de tumulto naquele local, pessoas vão serem pisoteadas mesmo, que é assim que acontece nesses lugares de grande aglomeração. É igual o caso da Boate Kiss lá em Santa Maria. Liberaram um incêndio, pessoas perderam a vida. Você entendeu, deputado Rinaldo? O que é que ocorre naquele lugar ali? Impróprio para fazer o evento. Impróprio para fazer o evento. Lugar fechado, ruas apertadas. Quer dizer, alguém foi lá e liberou aquele evento naquele lugar. Outra coisa, um baile funk regado a droga, a álcool, a prostituição, 4 horas da manhã funcionando. 4 horas da manhã funcionando. Aí vem a infelicidade da guarnição que estava de serviço, que é abordando alguém que, para se proteger, para não cumprir com a lei, foi parar lá dentro. A partir daí, a confusão está formada.
Onde que eu acho que a PM não devia ter feito? Entrado lá para pegar o delinquente. Uma vez que ela entra, cria um princípio de tumulto que resultou nas mortes das pessoas pisoteadas naquele lugar. Agora, deputado Rinaldo, pode ter certeza que a intenção dessa guarnição não era tirar a vida dessas pessoas que morreram pisadas lá, não era. Era cumprir com a lei. Cumprir com a lei. E justamente lá dentro essa pessoa entrou. Agora, a partir do momento que essa pessoa entrou lá dentro, quem que sabe qual que é a reação daqueles que estavam drogados, embriagados lá contra os policiais? Aí é a vida dos policiais também contra 5, 6 mil pessoas que estavam lá. Quando um tomou a frente, boa parte que estão ali vão juntos. Para toda ação tem uma reação. Tem uma reação. Então, infelizmente, terminou de forma trágica. E sabe quem vai pagar a conta, na verdade? A gente lamenta as mortes, independente, como o deputado Zé Teixeira falou aqui, de quem quer que seja, são seres humanos. Nós lamentamos a morte. Mas esses policiais que estavam de serviço para cumprir a lei, pode ter certeza, afastados de suas funções, talvez possam perderem a farda. Família, no final de ano desse, o Natal e o Ano Novo, todas deprimidas com problemas, porque passa por problemas. Quem é que vê o trabalhador que está trabalhando, de repente, talvez preso ou afastado de suas funções, que não tem problema psiquiátrico, psicológico? É por isso, deputado Rinaldo, é por isso que a gente tem que vir aqui fazer essa fala para Vossa Excelência. Ninguém está aqui contra os direitos humanos, mas nós também temos que pesar a mão na consciência e olhar um pouquinho para esses trabalhadores, que em determinado momento é Deus e eles para atuarem, não tem mais ninguém. É Deus e eles para atuarem naquele momento. Que se atuarem bem, serão elogiados. Se tiverem a infelicidade de ter uma ocorrência de forma conturbada, vão pagar caro por isso. Infelizmente, eu tenho que vir fazer essa fala para Vossa Excelência aqui no dia de hoje. Sim, eu não estou me referindo aos que perderam a vida, eu estou me referindo àquelas as cenas que nós vimos de alguns jovens que não esboçava nenhuma reação. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu estou me referindo só nisso, de esse excesso aí. Mas eu tenho certeza que nós vamos viver dias melhores. E para finalizar, senhor presidente, eu quero comentar em poucas palavras. Eu recebi no meu gabinete há pouco alguns amigos de Ponta Porã, e nós queremos aqui conclamar a nossa bancada federal, deputado Capitão Contar, que é do mesmo partido do presidente da República, essa questão nossa de fronteira, né? Esse último episódio que aconteceu com aquele garoto é algo assim que chocou não só o Mato Grosso do Sul, o Brasil, aquilo extrapolou os limites geográficos do nosso país, o mundo inteiro está acompanhando aquele caso daquele garoto que, numa briguinha que teve dentro do banheiro da escola, inclusive a escola em Ponta Porã, e um desses garotos era parente de, segundo a informação, membro do PCC, e que acabou tirando a vida daquele garoto de uma forma terrível, que obrigou o menino a cavar sua própria cova, esquartejou aquele garoto, decepou a sua cabeça. Então, há algo assim que é até difícil da gente falar. E aí, deputado Capitão Contar, é importante, né, a nossa gestão ao governo federal, para que o governo federal, em parceria com o governo paraguaio, porque toda semana é uma tragédia, uma atrás da outra. Enquanto estão facção contra facção, mas agora extrapolou os limites. Um garoto, a mãe daquele menino trabalha no Hospital Regional de Ponta Porã. Então, uma cena assim muito triste. A gente lamenta profundamente, solidariza com a família, mas chegamos a um ponto que está ficando muito ruim. Eu acho que até para a imagem do nosso país lá fora fica muito ruim, e eu peço a Deus que ilumine, né, as nossas autoridades aí do governo federal e do governo paraguaio, para que retornemos aí a sensação de tranquilidade ali na nossa região de fronteira. Então, hoje recebi uma professora Aline e o professor Crespo no meu gabinete, e a cidade toda de Ponta Porã consternada com esse ato de um garoto, né,
E, lamentavelmente, esse menino perdeu a vida dessa forma que eu nunca tinha visto um negócio desse. A mãe, chorando, gostaria de ter pelo menos a cabeça do filho para fazer o sepultamento. Então, é algo assim, deputado Marçal Filho, que a gente, como pai, nós que já somos avós, a gente não consegue entender como que alguém chamado ser humano, se é que poderíamos chamar uma pessoa de ser humano, ter a capacidade de fazer uma atrocidade de tamanha envergadura. Não se contentou em tirar a vida, mas fez o menino primeiro fazer a cova, depois esquartejou, diz que abriu a cabeça, enfim, é algo assim terrível. Eu não sei como que a gente poderia ajudar. Para mim, na minha avaliação, tem que ser o governo federal dos dois países de fazer um trabalho, uma força-tarefa com inteligência para que essa situação seja minorada. Bom seria, e a utopia que devemos sempre estar buscando, que um dia pudesse ser erradicada de uma forma geral, para que tanta população ali do Paraguai, né, e de Ponta Porã realmente venha viver em paz. Quero ouvir Vossa Excelência. Deputado professor Rinaldo, primeiro parabenizá-lo pelo discurso, pelo tema. Só neste ano de 2019, nós já tivemos em torno de 250 execuções. 250 pessoas foram assassinadas na fronteira Brasil-Paraguai, na divisa Ponta Porã-Peruã-Cavaleiro. Então, é um alto índice de violência e Vossa Excelência tem razão. Há uma questão de soberania nacional aí, e isso é a obrigação do governo federal. Nós, inclusive, votamos hoje na Comissão de Justiça uma adequação da nossa legislação estadual aos ditames do que o governo federal propõe atualmente no sistema de segurança nacional. O que precisamos é de recursos, porque ao longo deste período em que fui deputado federal, por vários governos que passei, sempre cobrei esse tipo de atitude por parte dos presidentes. E foi lançado o Cisfron em Dourados, na minha cidade, com toda a pompa e circunstância. Cada ministro de defesa que toma posse vai lá para conhecer, dá entrevistas, tira fotos, mas o orçamento da União não tem previsão de recursos suficientes para colocar esse sistema de monitoramento de fronteiras em execução, utilizando principalmente o sistema de inteligência do nosso Exército. O Exército é o que tem mais capilaridade e é aquele que possui as maiores condições para fazer esse tipo de trabalho. Mas precisa de dinheiro. O orçamento da União tem que contemplar isso, que é a segurança de fronteira. O governo do Estado vem com seus parcos recursos fazendo um trabalho que seria, ou que é, do governo federal. Então, nós precisamos continuar apelando aos nossos 8 deputados federais e 3 senadores que interfiram junto à União para que esses recursos venham. Parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Eu agradeço, incorporo na íntegra a parte de Vossa Excelência e vamos fazer essa gestão, sim, com a bancada federal. Concordo com Vossa Excelência, é uma questão de soberania nacional, porque nós não podemos, Coronel Davi, permitir com que aconteça o que está acontecendo ali na região da nossa fronteira. E disse antes de Vossa Excelência chegar, enquanto estava brigando facção com facção, é lógico que a gente faz apologia sempre à vida, mas extrapolou os limites. E o que aconteceu com esse garoto, acho que de 14 anos, um aluno, inclusive, da escola pública do nosso estado, lá em Ponta Porã, é algo que extrapola os limites da razão humana, e a gente espera que o governo federal, tanto brasileiro quanto paraguai, com a força-tarefa, com inteligência, venha sanar esse problema. É o que tinha, senhor presidente, muito obrigado pela atenção, os apartes que a mim foram dados.